Glória a Deus. Gênesis 28, dos versos 10 ao verso 16. Gênesis 28, do 10 ao 16, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e a fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. A palavra deixa claro que Jacó, ele era neto de Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé. E ele era filho de Isaque, homens que conheciam o poder de Deus e a presença do Senhor. É esse Jacó que vem nessa linhagem abençoada, numa linhagem de fé, que em determinado momento ele diz que não tinha noção que a presença do Senhor estava naquele lugar. Essa passagem nos faz pensar que nós não temos que viver pela fé de outra pessoa. É muito importante e bom quando a gente ouve um testemunho de uma vitória de alguém. Mas nós precisamos aprender a desenvolver com Deus as nossas próprias experiências e crescermos em fé. Temos pregado semanas a fio sobre fé, desenvolvendo o nosso próprio relacionamento com Deus. Mas eu cheguei a notar aqui, algumas vivências podem roubar de nós a percepção da presença de Deus. Nós cantamos hoje: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mas nem sempre percebemos isso na carne, no nosso sentido, da nossa percepção. Mas como também já foi dito hoje, o fato de nós não percebermos não anula a presença de Deus e a realidade de que Ele é Deus e está presente. Romanos 3, versos 23 e 24, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Aqui nesse texto fica claro que o pecado é uma das principais coisas que nos afastam de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e estão afastados da presença
gloriosa de Deus. Então, é pela graça, é só por justificação através de Cristo que nós conseguimos acessar ao Pai. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não buscamos a Deus em primeiro lugar, não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, significa que nós estamos colocando outras coisas neste lugar. E à medida que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, nós vamos ficando o quê? Mais distantes dele. E quando nós ficamos distantes do Senhor, nós não ouvimos com clareza mais a voz do Senhor, coordenando e dando direção à nossa vida. Quando nós nos afastamos, colocando coisas no lugar de Deus, a frieza espiritual começa a se instalar. E aqui é importante a gente lembrar, nós que somos inclusive mais antigos de conversão, a gente não tem que se acostumar a servir a Deus. Precisa ser o quê? Novidade de vida. A cada dia, a cada culto. Na verdade, o culto de hoje, nosso ao Senhor, deveria ter sido ou deveria ser melhor do que o de quarta passada, melhor do que o do domingo passado. Porque nós temos o quê? Aprendido de Deus e ouvido a sua voz. Mas eu até destaquei aqui decepções com líderes e por alguma questão no reino também podem nos afastar de Deus. Quantas pessoas deixam a comunhão da igreja porque se decepcionam com seus pastores, com sua liderança. É uma palavra infeliz numa hora que a pessoa já não estava bem, não conseguiu entender, né? Enfim, seja o que for, é importante que a gente entenda que não há decepção com alguém da terra que deva trazer no nosso coração frieza em relação ao Senhor. Como tem sido a sua busca pelo Senhor? O que você, no dia a dia, a gente pode pegar aí o último mês, o mês de agosto. Você olhando aí no retrovisor da sua história, no retrovisor da sua vida, você colocou Deus todos os dias em primeiro lugar. Ele foi o primeiro lugar na sua vida, porque se ele não foi, amados, eu sei que quando o Senhor trabalha em mim a palavra profética, geralmente vem palavra de exortação. E eu tenho esse ministério difícil, né? Eu preciso de sabedoria do Senhor para administrar melhor. Mas quando Jeremias falava, não só ele sofria, ele apanhava, como ninguém entendia. E era o que Deus estava dizendo, mas ninguém queria ouvir. É muito complicado o ministério profético. Só quem tem é que tem noção. E eu não estou falando de dom de profecia, estou falando do ministério profético. Mateus 15, versos 7 e 8. E aqui é uma palavra dura. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você estiver só mostrando uma aparência de cristão, de cristã, e o seu coração estiver longe do Senhor, a vida vai ficando cada vez mais distante de Deus. Nós precisamos que o Senhor flua dentro de nós. Aí Ele comunica a vida. E aí a nossa vida com Deus, ela vai ficando cada vez mais intensa, ela vai ficando cada vez mais madura. Deus está aqui. Mas se o nosso coração estiver longe do Senhor, talvez a gente saia daqui dizendo, só foi mais um culto. Talvez até achando que ficou cansativo. Por quê? Porque não estava na mesma linhagem, na mesma visão, na mesma unidade. Salmo 139, de 7 a 12, nos comunica uma verdade. Preste atenção. Para onde me ausentarei do teu espírito? E será por que o salmista pergunta isso?
Para onde me ausentarei do teu Espírito? Porque o Espírito de Deus, a presença de Deus está em toda parte, está em todo lugar. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, a tua mão direita, me susterá ou me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor, porque Ele é a luz e onde Ele chega não há espaço para nenhum tipo de treva. E aqui, quando o texto diz, para onde fugirei da tua face, Deus trabalha agora no meu coração uma clareza muito grande de que quando nós estamos longe das pessoas, principalmente daquelas que nós conhecemos, a gente acha que está fazendo alguma coisa escondida. Amados, Deus escutou a conversa de Miriam e Arão contra Moisés, né? A gente viu isso quarta-feira. Deus escuta a nossa conversa, Deus escuta a minha conversa com o João Luiz quando a gente está deitado na cama. Ele escuta e Ele trabalha. Se for abençoado, louvado seja Deus. Se não, Deus tenha misericórdia de mim, do João e de todos nós. Então, para onde fugirei da tua face? A maioria das vezes o pecado é feito às escondidas. Seja qual pecado for, dificilmente isso é feito à luz. Mas a palavra continua a mesma. Para onde fugirei da tua face? Nós podemos não estar juntos todos os dias, o dia inteiro. Mas o Senhor te vê. Ele me vê. E Ele te vê. Não há lugar que nós possamos fugir da presença dEle. E mesmo quando a gente está próximo às trevas, ou buscando, porque o pecado se assemelha à ausência de luz, o Senhor, Ele é a nossa luz. Independente do que a gente perceba ou não, do que a gente sinta ou não, Deus está presente. Nós precisamos viver debaixo dessa palavra, debaixo desta presença. Mas nós só conseguiríamos entender que Deus é nosso amigo, que Ele não é aquele que vem para pesar a mão de juízo e nos mandar para o inferno. Na verdade, nós temos aprendido que vamos para o inferno com as nossas próprias pernas. Nós vamos para o inferno com a nossa perna, quando a gente caminha naquela direção. E cada vez que a gente caminha na direção da escuridão, Deus está ali nos olhando e dando corda, no sentido de que há liberdade de escolha, há livre arbítrio. Viva sobre essa verdade. Deus está presente. Quanto mais buscamos dele, mais teremos dele. E para nós termos mais de Deus, precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos nos comprometer com Ele. Como o texto lido no verso 12 de Gênesis 28 diz: e sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu. Se a escada estava na terra, o topo atingia o céu. E eram os anjos de Deus que subiam e desciam. Nesse sonho, quem foi que construiu a escada? Não foi Jacó que construiu essa escada. Foi Deus. E o verso 16, então, diz o que já lemos. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Mas ele só deu conta dessa palavra que Deus deu a ele em sonho, porque o sobrenatural do Senhor se fez presente para ele, na vida dele naquele momento.
E eu anotei aqui, só acessam o sobrenatural de Deus os que estão despertados para viver sua realidade na terra. Então, se nós queremos que o Senhor construa dentro de nós essa escada sobrenatural. O que é a escada? Uma das formas da gente entender a escada no sonho de Jacó é a comunicação da terra com o céu. E a gente vê aqui, nesse particular, que Deus mandava o sobrenatural dele, não só com a palavra dele, mas através dos seus anjos. Jacó era descendente de homens de fé, como nós dissemos no início dessa palavra. Mas naquela ocasião em específico, ele ainda não estava percebendo, ou naquele momento ele não estava percebendo que Deus estava presente. É por meio da fé que nós vamos romper com o sobrenatural de Deus. Que o Senhor nos dê visão espiritual, olhos de águia, para entender que independente do que nós estamos vivendo na terra, há comunicação com o céu, há sobrenatural liberado sobre nós, mas precisamos nos colocar na posição de receber. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém.